Se você joga xadrez online, é bem provável que você já tenha jogado as partidas de Blitz ou Bullet no chess.com, que são as partidas com um ritmo bem acelerado. Mas acontece que jogar partidas com tão pouco tempo acaba sendo um grande desafio para a maioria dos jogadores, exceto para alguns seres especiais, como é o caso de Hikaru Nakamura. O Naka é considerado por muitos o maior especialista nas partidas de Blitz e Bullet. O próprio Carlsen já admitiu o quanto o Naka é forte nesses ritmos, e não é tão claro qual dos dois é o melhor se tratando do Blitz Online. E, inclusive, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Mas algo é certo, o Naka é uma grande referência nesse assunto. Tanto que o Naka, ele fez um livro explicando as principais estratégias dele para jogar as partidas de Blitz Online. E pensando nisso, eu resolvi trazer hoje para você esse vídeo onde eu vou apresentar 4 dessas estratégias que o Naka usa nas partidas de Blitz Online, que de repente você pode começar a usar nas suas partidas também. Então, começando pela primeira estratégia, pelo primeiro conselho do Naka para jogar as partidas de Blitz Online. O primeiro conselho é: você não precisa jogar as variantes principais das aberturas nas partidas de Blitz Online. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não precisa jogar sempre a variante mais teórica numa partida de 3 minutos, 1 minuto ou 5 minutos. É interessante, inclusive, que você jogue algumas variantes menos usuais, variantes onde vão surpreender o seu adversário, porque como ele tem pouco tempo, no geral ele não vai conseguir reagir da melhor maneira. E se a gente olha aqui no explorador de aberturas das partidas do Naka jogando Blitz, é possível perceber que ele não joga as variantes principais na maioria das partidas. Ele está sempre buscando jogar alguma variante menos usual, mas que tenha algum veneno escondido. De repente, alguma armadilha, algum truque estratégico, onde ele já pode tirar uma vantagem, seja no tempo ou então na posição. Por exemplo, vendo aqui o primeiro lance do Naka de brancas, ele costuma jogar mais com E4. Mas olhando aqui no lance 3, que é B3, o terceiro lance mais jogado por ele, com quase 3.000 partidas, é a abertura Larsen, com o lance B3 no lance 1, que é uma abertura bem menos usual. E não é todo jogador que sabe enfrentar essa variante. Ela é cheia de venenos ali na abertura, e isso já pode colocar problemas para o adversário. Se a gente começa a olhar aqui nas posições com E4, um lance muito jogado é E5. E cavalo F3 é o lance mais usual, é o lance mais popular, tentando levar para a abertura italiana ou então para Ruy Lopes. Mas você pode observar aqui no explorador de aberturas que esse não é o lance mais jogado pelo Naka. Em 1.400 partidas, o dobro do cavalo F3, o Naka jogou com o lance cavalo C3, querendo levar para a abertura Viena, que de longe não é uma abertura tão popular, mas é uma abertura cheia de armadilhas, cheia de complicações, onde, especialmente numa partida rápida, o adversário pode cometer erros já nos primeiros lances. Por exemplo, depois de cavalo C6, bispo C4, quase 65 adversários do Naka fizeram um lance bispo C5, que é um lance que parece muito natural na posição, desenvolvendo assim o bispo. Mas esse lance já é um problema na abertura. Como eu vou te mostrar aqui o que poderia acontecer na partida depois do lance bispo C5. Por exemplo, vindo aqui para a análise dessa posição da abertura Viena, depois de bispo C4, bispo C5, que já é um lance duvidoso, as brancas podem seguir com um lance muito forte, que é o lance dama G4, aproveitando que o bispo saiu cedo da ala do rei e assim deixou indefeso o peão de G7. E esse lance é muito natural para quem enfrenta uma abertura italiana, por exemplo. Se o cavalo tivesse em F3, estava tudo bem. Mas como o cavalo está em C3, o branco tem essa possibilidade de jogar o dama G4.
E agora, se de repente o preto defende com dama F6, que parece um lance mais natural, defendendo G7, já atacando F2, as brancas podem fazer um lance brilhante, que é o lance cavalo D5, já atacando a dama de F6. Por exemplo, dama por F2, cheque, né? Esse lance é muito difícil de encontrar se você não conhece a posição, o cavalo D5, porque permite o dama por F2. Mas depois do lance rei D1, as pretas precisam resolver duas ameaças. A ameaça de cavalo por C7 e a ameaça de dama por G7. Por exemplo, rei F8 poderia seguir para defender G7 e sair do duplo. Então, cavalo H3, dama D4, atacando o bispo de C4, D3. E agora o branco está com a ameaça de jogar C3, assim ganhando a dama. E não é tão fácil encontrar um respiro para essa dama, encontrar uma casa para fugir, uma casa segura. Por exemplo, depois de D6, poderia seguir dama G3, ameaçou novamente C3, bispo por H3, para conseguir assim a casa F2 para a dama. Mas o detalhe é que as brancas não precisam tomar imediatamente em H3. As brancas podem fazer torre F1 intermediário, controlando assim a casa F2. E agora ameaçou C3 e basicamente o preto já está perdido nessa posição. Se volta agora o bispo para E6, tem C3 ganhando a dama, que a dama ficou sem casas. Então esse tipo de abertura pode criar vários problemas para o adversário resolver logo nos primeiros lances. E é algo que o Naka faz muito bem nas partidas dele jogando Blitz Online. Agora nós vamos para a segunda dica, né, o segundo conselho do Naka jogando o xadrez online, que é o seguinte: quando você estiver jogando ali o seu xadrez online, estiver jogando a partida de Blitz e você conquistar uma vantagem material, é muito importante que você busque simplificações. Buscar deixar a posição mais simples possível para converter a vantagem. Esse conselho ele serve também para quando você estiver jogando com pouco tempo. Então, começou ali a partida com 5 minutos, mas de repente você está ali com 30 segundos. Então, uma dica do Naka é simplificar a posição. Isso quer dizer que você vai buscar trocas de peça. Quanto mais peças você troca, mais simples fica para tomar as decisões. E isso facilita tanto na hora de transformar uma vantagem, quando você está com material a mais, quanto na hora que você está buscando lances com pouquíssimo tempo. Isso vai facilitar a sua tomada de decisão. Um exemplo que a gente pode ver é essa partida que foi jogada pelo Naka. Ele está aqui com as peças pretas, enfrentando um grande mestre que tem ali seus 3.000 de rating no chess.com, e o Naka tá ali com 40 segundos, o adversário dele com 30 segundos. Ele acabou de fazer o lance bispo por C3, ganhando o peão. As brancas responderam com cavalo D3, e agora o Naka vai começar essa tarefa de simplificar a posição, né? Que é um conceito que você pode usar não apenas para as partidas de Blitz, mas para qualquer ritmo, né? Eu costumo falar bastante para os meus alunos do Chessflix nas aulas, que é a teoria da simplificação do Capablanca, porque o terceiro campeão mundial, Capablanca, ele sempre buscava as simplificações com excelência, né, com maestria, quando ele tinha vantagem material. Então tem várias partidas de modelo, vários exemplos que eu costumo mostrar, onde fica claro como converter vantagem no final, como transformar essa vantagem. Então lembre disso, teoria da simplificação do Capablanca, e é um conceito que o Naka ele usa bastante nas partidas de Blitz. Aqui, por exemplo, ele fez cavalo por D3, torre por D3, e agora, qual o lance para continuar buscando simplificações? Ele faz agora torre de E, D8. Ele quer trocar mais uma peça. Seguiu torre por D8, e agora veio torre A7. Nesse momento, o Naka fez bispo F6, porque é interessante você deixar suas peças protegidas também. Então, peça em defesa é sempre tema tático. Pensando nisso, ele fez bispo F6. Para tirar esse tema tático. Seguiu dama B5. E agora, qual lance seria interessante para buscar simplificações? Aqui o Naka faz dama D5. Ele melhora assim a dama e já propõe a troca das damas.
E assim você vai evitando que o adversário consiga contrajogo na posição. Seguiu com dama B6, veio o cavalo D4, novamente buscando trocas de peça. Veio o cavalo D4, bispo D4, dama D4, dama D4, chegando aqui em um final de torres, onde o Naka ele tem um peão a mais. Bem jogada essa posição, é uma posição que deveria empatar, mas é uma posição que só as pretas possuem chances de vitória. E numa partida de blitz, como o tempo ele entra em jogo também, o preto ele vai ter muitos lances fáceis de fazer. E é claro que é muito mais fácil atacar do que defender uma posição como essa. E o Naka ainda conseguiu vencer essa partida, esse final com um peão a mais. Ele foi usando não só da questão técnica, mas também do tempo, que é um elemento importante do xadrez blitz, e ele acabou ganhando essa partida. Então foi bem no estilo Naka, na verdade, bem na enrolada, mas ele acabou ganhando esse ponto. Mas a estratégia principal que você pode usar nas suas partidas é a simplificação, certo? Esse é o segundo conceito, a segunda dica do Naka. Agora vem a terceira, que essa talvez seja a mais importante. Se você joga aí o xadrez online, é bem provável que em algum momento você já tenha entrado no famoso tilt, que é quando você perde alguma partida que você tá ganho, você entrega uma peça, algo assim, e perde o controle. Então, se de repente você já ficou como o Naka nesse vídeo que eu vou te mostrar, quer dizer que você já entrou em tilt em algum momento. Então, dá uma olhada só em alguns dos tilts do Naka. Oh my god, oh, come on, man. Come on, wake up, you stupid guy, wake up. Oh, come on. Oh, no! Então, olha só, se de repente você já entrou em tilt alguma vez feito Naka nesses vídeos, isso quer dizer que é o momento de parar de jogar. Porque o que acontece? O que eu mais recebo de mensagens, são de jogadores que de repente começam a jogar ali partidas de blitz e tá indo tudo bem, só que em algum momento entra em tilt por alguma derrota e acaba perdendo várias partidas em seguida. Muito provavelmente você já tenha caído nessa situação de repente perder ali 50, 100, 200 pontos de rating, jogando uma partida atrás da outra, tentando recuperar. Mas como você já está em tilt, você perdeu o controle, você começa a tomar decisões bem piores do que o normal. E aí o seu rating acaba despencando. E isso não é nada legal, às vezes você perde a confiança, demora muito tempo para recuperar aquele rating também. Então, se você perceber que está entrando em tilt, perdeu alguma partida, entrou numa situação igual essa do vídeo do Naka ali, já é o momento de você respirar e falar, bom, agora eu devo parar, vou fazer outra coisa e depois eu volto a jogar. E esse talvez seja o conselho mais importante, que ele vai prevenir que você perca muitos pontos de rating, tá? Então, de número 3, se você entrar em tilt, pare de jogar e comece a jogar em outro momento, tá? Bom, e agora nós vamos para o conselho aqui de número 4, que também ele é um conselho bem importante, que é o seguinte: seja um criador de problemas. Nas partidas de blitz, é muito importante você criar problemas para o seu adversário. Porque se de repente você começa a jogar um xadrez muito simples, as decisões do seu adversário também vão ser simples. Mas quando você cria problemas para o seu adversário resolver, ele tem que gastar mais tempo e ele tem que tomar decisões mais difíceis, tá? E essa habilidade de criar problemas, ela tá muito conectada à sua visão tática, que é a sua habilidade de ver os temas táticos, de calcular as variantes também. Então, nesse quarto ponto, é muito importante desenvolver também a sua visão tática, conhecendo os temas táticos. Tanto que lá no Chessflix, nas nossas trilhas de treinamento, o primeiro ponto que o aluno passa é aumentar a visão tática, a visão combinatória, para você conseguir criar mais problemas para o seu adversário.
Um exemplo disso que eu vou mostrar aqui para você é uma partida minha, onde eu consegui aplicar esse conselho do Naka, onde eu estava enfrentando ali no chess.com o Erigaisi, que é um grande mestre indiano, que tá ali no top 10 do mundo, é um jogador muito forte. Ele acabou de jogar o lance Dama A5 cheque, e aqui muitos jogadores fariam natural Dama D2, assim saindo do cheque, trocando as damas. Mas eu fiz um outro lance que é bem interessante na posição, que é o lance Rei F1. E por que esse lance ele é mais interessante que o Dama D2, especialmente se tratando de uma partida de Blitz? Porque depois do lance Rei F1, eu tenho a ideia de fazer H4 e H5, aproveitando da minha torre na coluna H para atacar o rei do meu adversário. Por exemplo, na partida seguiu B5, que já foi um erro dele, eu fiz bispo B3, seguiu bispo B7 e agora H4, já buscando ideias de ataque. Então essa questão de ser um criador de problemas, ela está muito ligada a você criar ameaças, né? Então sempre que for pensar no seu lance, pensar como que eu posso criar ameaças no meu adversário. Aqui ele seguiu com cavalo B4, eu fiz H5, cavalo D5 e a posição já se tornou uma posição muito difícil de jogar de pretas, porque minhas peças estão chegando muito rápido pela coluna H. Eu joguei dama G4, que nem é o lance mais preciso da posição, cavalo H7 era ainda mais forte. Ele veio com H6 e agora eu sacrifico a peça com H toma G6. Então esse sacrifício ele coloca muitos problemas para o meu adversário resolver, porque agora ele aceitou o sacrifício, veio HG5 e eu jogo dama H3, já ameaçando o mate. Por isso que essa habilidade de criar problemas, como eu falei, está muito conectada à sua visão combinatória, à sua habilidade de reconhecer os padrões de ataque, os padrões táticos na posição. Aqui eu vi esses temas de mate pela coluna H. O Erigaisi fez torre D8, ele já está bem pior no tempo, porque teve que tomar decisões difíceis e não é nada fácil defender essa posição, especialmente com tão pouco tempo. Eu joguei tomando em F7, rei F7, dama H5 e depois do lance rei F8, aqui ele já está levando mate na posição, porque eu consigo fazer o lance E6, já ameaçando dama F7 mate. E aqui ele teve que abandonar a posição. Então olha como que criar problemas pode fazer com que você acerte adversários bem mais fortes, né? Por exemplo, aqui o Erigaisi é um jogador muito forte, só que eu fui criando tantos problemas que ele não conseguiu resolver com tão pouco tempo. Então, pensando nesse quarto conselho do Naka, é importante também desenvolver a sua visão combinatória. E se de repente você quer aí aumentar a sua visão combinatória, eu quero te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode desenvolver as suas habilidades no jogo, seguindo as nossas trilhas de treinamento do Chessflix, onde você vai começar já a desenvolver as suas habilidades táticas, conhecendo todos os temas táticos que existem, conhecendo esses padrões táticos que acabam se repetindo, e também desenvolvendo as suas habilidades no cálculo, conhecendo assim métodos de cálculo que vão fazer você tomar essas decisões de criar problemas para o seu adversário com mais facilidade. Se você quiser entrar para o Chessflix, nós estamos com a nossa lista de espera aberta nesse momento. Ainda não é claro quando nós vamos abrir uma nova turma, mas você fazendo parte da lista de espera, você vai ser avisado primeiro assim que surgir novas vagas, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial. O link para você entrar para a lista de espera está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, e com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que tenha aprendido aí esses 4 conselhos tirados das partidas do Naka, os conselhos do Naka, e comece a colocar em prática nas suas partidas de Blitz. Então vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.